Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Condimob, onde nós vamos tratar de assuntos relacionados ao direito imobiliário e condominial. Hoje, o nosso primeiro bate-papo, estou aqui com meu amigo, parceiro Sidney Rodrigues, e eu me chamo Rodrigo Cristiano. Se liga nesse vídeo porque hoje vamos falar muita coisa que interessa a área. Roda a vinheta. Então me acompanha aí, pessoal, nesse podcast, porque hoje nós vamos falar da figura do síndico, né? O síndico que às vezes ele se confunde com a pessoa de um psicólogo, um administrador e por vezes até xerife. É melhor entender aí as obrigações, direito do síndico, né, Sidney? Para evitar confusões aí, né? Então, Sidney, fala um pouco de você. Qual a sua experiência aí com o condomínio? Como é que é a sua experiência em relação a síndico? O que você já teve aí para poder somar aqui esse bate-papo aí? Se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Sidney, eu sou advogado, especialista em direito condominial e imobiliário e sou sócio da empresa Inova BH Administração Condominial. A gente está aqui hoje para esse bate-papo para falar sobre a figura do síndico, né? Uma figura, eu acho que pouco valorizada em razão da responsabilidade que ele tem frente ao condomínio e uma figura muitas vezes mal compreendida, né, Rodrigo? É verdade. E outra coisa, né, Sidney? A questão do síndico, a gente vai evoluir sobre isso daí. Hoje já não cabe mais aquela figura do síndico amador, né? Que pensa que o condomínio é um quintal dele, pode qualquer coisa. Hoje o síndico tem muitas obrigações, então é necessário aí separar a figura do administrador daquele xerife, né? Que às vezes aí tem resquício de ser muito no dia a dia, né, Sidney? A gente vê. Realmente, hoje em dia não dá mais para o síndico ser aquele senhorzinho que está na assembleia que levanta a mão por falta de opção de candidatos, né? Ele tem que saber as responsabilidades que ele está assumindo, responsabilidade civil, criminal, previdenciária, em todas as esferas. E ele passa a ser mesmo que um gestor. E ainda que o condomínio seja uma empresa, ele passa a ser um gestor daquele CNPJ, né? Exatamente. Inclusive, né, Sidney, essa responsabilidade, os direitos e obrigações do síndico aí tem uma previsão na legislação que está no Código Civil. 1348 fala ali um pouco das obrigações do síndico, né? Que a gente vai destrinchar aqui no meio desse podcast. Uma delas, por exemplo, é a obrigação de comunicar a assembleia, o órgão da assembleia, né? Aquelas questões de interesse do condomínio, né, Sidney? E a gente vê que na prática, muitas vezes o síndico não gosta de passar tudo, prefere resolver por conta própria, né? Isso é um problema, né, Sidney? Muitas vezes o síndico, ele quer gerir o condomínio como se fosse a casa dele ou como se fosse algo que pertencesse única e exclusivamente a ele, né? O síndico, ele tem o dever de comunicar em assembleia as questões inerentes ao condomínio e também de fazer cumprir as decisões de assembleia. Isso, as decisões de assembleia, decisão do regimento interno, da convenção, né, Sidney? E é essa importância aí. Então, em termos, linhas gerais, a gente pode, talvez aqui, definir o síndico como a pessoa administradora, o representante ali do condomínio, que atua ativamente, tanto em juízo ou fora dele, para representar o condomínio nas questões de interesse aí, né? E quando a gente fala nas questões de interesse aí, nós estamos falando de interesse dos condôminos na área comum, né, Sidney? Porque eu vejo muito no dia a dia, sabe? Condôminos que pensam assim, pô, se eu tô com problema na minha unidade aqui, tem que trocar um chuveiro aqui, chama o síndico. Não é por aí, né, Sidney? A gente vê que tem muito isso no dia a dia, né, Sidney? Sim, sim. E o síndico precisa saber também delimitar as atribuições dele dentro do condomínio. No caso, questões inerentes a apartamentos, ele não tem ingerência sobre isso. O síndico, ele precisa saber trabalhar também com os prestadores de serviço, aí inclui administradoras, empresas de conservação e limpeza, saber como atuar junto a essas empresas, né? Saber que essas empresas são parceiras dele no dia a dia e conseguir dar o encaminhamento necessário para aquele condomínio, ele caminhe de forma autônoma dentro da legalidade. É isso mesmo, Sidney. E assim, a gente percebe, isso é por uma questão cultural, eu acho, sabe? Muito síndico tem essa dificuldade de compreender aí que ele tem uma responsabilidade civil muito grande, né? O 1348 do Código Civil estabelece ali as obrigações. Então, é obrigação do síndico convocar a assembleia. A ele compete convocar a assembleia, a ele compete
repassar para os condôminos as questões de interesse do condomínio, zelar pela área comum, né? Cumprir a convenção, o regimento interno, as próprias questões definidas em assembleia. E aí eu vejo um grande problema, porque às vezes aquele síndico também, aquela figura, vamos dizer assim, carismática, não quero problema com ninguém, ele acaba arrumando problema para ele, né? Sim, que é o chamado síndico gente boa, né? É gente boa. Ele não quer desagradar ninguém. É verdade. E ao mesmo tempo ele está subindo uma responsabilidade gigantesca para ele. Essa questão que você tocou da convocação de assembleia, eu acho muito interessante, porque a gente vê muito lá no escritório, na administradora, a questão assim, essa prática da residência em condomínio, na verdade, ela é relativamente nova, né? Porque, assim, as pessoas muitas vezes elas não sabem também morar num condomínio e confundem a figura do síndico, a figura do proprietário, a figura, né? Então, assim, eu já vi assembleias em que os próprios moradores convocaram a assembleia e deliberaram de forma autônoma, arbitrária, sem a participação do síndico, entendeu? Tem de tudo, né, Cid? No nosso dia a dia a gente vê de tudo aí, né? Eu já tive uma situação, por exemplo, que o síndico saiu na vias de fato lá, briga com o condômino porque votou contra ele. Então, assim, a gente tem de tudo, né? No dia a dia a gente vê de tudo. Mas a verdade é que hoje a legislação, ela estabelece ali os limites também para o síndico. Eu falo que o síndico, gente boa, ele traz um grande problema para ele, né? Porque às vezes ele fica ali sem graça de ficar vermelho ali não, como diz, amarelo ali de sem graça por falar um não, mas aí fica vermelho de raiva por um grande tempo, né? Porque a responsabilidade civil dele é muito grande, né? Por exemplo, na administração das contas do condomínio, aprovação de obras no condomínio, que depende aí de um quórum específico, dependendo da matéria, né? Lógico que tudo isso aí vai ser tema posteriormente de outros podcasts que a gente vai poder aprofundar melhor, né, Cid, no tema, porque é muito amplo. Mas, em linhas gerais, hoje a gente quer falar um pouco dessa figura do síndico, Sim. que a ele compete a essa administração desse condomínio, que hoje não é fácil, né, Cid? Inclusive, eu queria que você conversasse aqui com a gente, Cid, sobre a questão da responsabilidade da Receita Federal. Como é que está sendo feita aí a questão das obrigações do síndico? Isso já há muito tempo, já tem a figura da transmissão das informações via certificação digital, né, os condomínios. Parece brincadeira, mas nem todos os condomínios ainda estão adequados a essa realidade, sabe? Principalmente condomínios pequenos, eles têm a tendência de querer uma gestão mais caseira, apesar de ter um CNPJ, apesar de ter a responsabilidade sobre as questões, e as pessoas, essa função de síndico, ela precisa ser mais bem preparada, o gestor ele precisa estar mais bem preparado para essa realidade de mercado, né? Com certeza. Olha só, dentro daí das atribuições do síndico, né, a gente sabe que compete ao síndico aí elaborar o plano orçamentário anual, né, que é feito numa AGO, né, Assembleia Geral Ordinária Anual, e o síndico, por óbvio, ele não tem todo o conhecimento técnico para aquilo. Então, é onde que entra, por exemplo, administrador de condomínio, né, Cid? Como você aí com a Inova faz esse serviço tão bem aí, para poder assessorar o síndico nesse serviço, né? Porque como fazer essa previsão sem ter esse conhecimento. A própria questão de certificado digital, você falou, uma coisa me chamou a atenção. Eu já advoguei para vários condomínios que a pessoa sequer tinha conta bancária, né? Então, assim, o condomínio sequer tem uma conta bancária. O nome deposita na conta do síndico. Na conta do síndico. Aí eu já vi casos de problema na Receita Federal, porque nem tem uma conta bancária. Então, assim, é o mínimo que se espera, uma conta bancária, um e-mail também, né? Um canal de comunicação oficial com o condomínio, e não mais na figura do síndico, né? E aí depois a gente começa a pensar já no certificado digital. Muito embora o certificado digital hoje já é um requisito básico, né, Cid? Não tem como ficar sem ele para isso, não. E também a gente tem, nesse ponto do síndico, a gente tem duas figuras bem distintas, né? Ou você tem o síndico que deixa a coisa correr de qualquer forma, ou você tem o síndico controlador, né? E nenhum desses caminhos é saudável. Esse controlador aí geralmente é aquele perfil xerife, né, o síndico? Ele gosta de resolver tudo do jeito dele, não precisa de aprovação de assembleia, eu que mando aqui. Ele resolve da forma dele. Sempre foi assim, não vai mudar agora, não é mais ou menos assim, Cid? Exatamente. É verdade. Eu acho que esse caso chega a ser até pior, viu, Cid? Porque é o seguinte, muitas coisas às vezes resolve ali no dia, mas depois quando muda a gestão, vem uma prestação de contas, como diz, a conta chega, né, Cid? Não tem como a conta chega. A gente tem casos, inclusive, de clientes em comum, né, Rodrigo? De condomínios que protelaram
determinadas situações por alguns anos, né? Por alguns anos, e a conta chegou e tiveram que fazer a toque de caixa. A toque de caixa. Então é isso aí, a gente vê isso no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que esse podcast, sabe, a pessoa que está acompanhando a gente aí, que pretende, né, se eleger ao cargo de síndico, subsíndico, conselho fiscal, lógico que isso já é tema para outros podcasts, é entender um pouco melhor aí das obrigações do síndico, né? Então, onde que ele pode ir? O primeiro local que a gente fala, a primeira fonte de lei ali que eu sugiro é o Código Civil, 1348, ali tem de forma bem clara as obrigações do síndico. Sim. Também sugiro fazer uma análise aprofundada da convenção condominial e regimento interno, né? Muitas vezes o síndico não tem conhecimento da própria convenção de condomínio. Aliás, a convenção do condomínio é outro problema, né, Cídio? Porque, veja bem, o Código Civil nosso de 2002... Nós temos convenções aí da década de 70. Sim. Né? Então, assim, ainda estão vigentes. Eles estão vigentes. Então, assim, é necessário atualizar essas convenções, regimento interno. Né? Assim, o problema é que é muita... Aí tem um outro problema, Sidney, não sei se você já deparou com isso. Aquele síndico que não quer gastar com nada, não quer investir em nada, né? Falar isso agora. Não quer investir em nada. Então, veja bem, é necessário atualizar uma convenção, é necessário atualizar o regimento interno, tem que contratar um profissional para isso. E ele entende isso como uma despesa, não como um investimento para o condomínio. Né? E os condôminos geralmente não querem gastar nunca, não querem gastar de jeito nenhum. Aí acaba ficando do jeito que é e o problema chega, né, Cid? E os problemas vão se amontoando, né, Rodrigo? E aí chega um momento que ou se resolve ou se resolve. A ponto de chegar, eu tenho casos no escritório, a ponto de chegar intervenção do Ministério Público, entendeu? Então, assim, a coisa precisa ser vista com mais responsabilidade. Mais profissionalismo. Mais responsabilismo. E a gente precisa entender também que essa figura do síndico profissional veio justamente para sanar essa deficiência que o síndico morador, o síndico proprietário... Às vezes ele não tem aquela autonomia. Não é que não tem autonomia, né, Cid? Mas às vezes a pessoa fica meio desconfortável. Acho que essa é a palavra, né? Fica desconfortável, desagradar. Por exemplo, uma das obrigações do síndico é cobrar, né, a taxa condominial. Taxa condominial ali. Mas muitas vezes o síndico ele fica sem graça de cobrar, fazer essas cobranças, ser invasivo e acaba se furtando de uma responsabilidade aí, gera por vezes prescrição desse crédito e mais à frente pode gerar para ele uma responsabilidade civil por negligência, né, Cid? Com certeza. Então aí a questão do síndico profissional, pegando um gancho com você, ele consegue resolver isso, né? É uma figura que não está dentro do condomínio, então não precisa se importar tanto com isso, né? Agora, até mesmo dentro da figura do síndico profissional, né? A gente vê vamos dizer assim, cada personagem que se identifica como síndico profissional e você percebe que ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, como tudo é muito recente, né, Rodrigo? E como não existe um parâmetro definido para essa questão de qualidade, o que é ser o profissional, até onde o síndico vai atuar, né? O síndico profissional vai atuar, você não tem como conseguir mensurar isso hoje no mercado. Então você tem vários tipos de orçamentos de síndico profissional. E aí a tendência do ser humano como um todo, ele é sempre mais barato. Né? E sem dizer também, Cid, a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço assim no mercado, que tá muito prostituído, né? Assim, a gente vê aí síndico profissional apresentando valores que se a licença tanto não é a questão de síndico profissional como a questão das administradoras também. E eu digo mais, né? Eu como advogado, milito aí, né, para condomínios, construtoras, enfim, a área do segmento imobiliário condominial, eu vejo que na advocacia também está muito prostituído, sabe? Muito. Colegas que dá preço que você olha assim, não é possível, não tem condições isso aí. Mas enfim, é o que hoje tá caminhando nesse sentido. Mas eu sempre falo, Sidney, que assim, a figura do especialista muda o jogo também, né? A gente já trabalhou em diversas situações que pareciam perdidas, assim, que conseguimos reverter lá no escritório, né? Em função dessa especialidade, né? Mas enfim, faz parte. Mas a gente vê que na prática, muitas vezes, o condomínio que é o mais barato, né, Cid? O mais barato sai mais caro. Muitas vezes o mais barato sai mais caro porque a gente sempre trabalha de forma preventiva, né, Rodrigo? Quando a gente atua num condomínio, no segmento condominial, a gente busca... Primeiro que a gente é buscado no mercado para apagar incêndio, né? Começa por aí, a gente pagando incêndio e depois a gente começa a atuar de forma preventiva nos condomínios. Isso mesmo. E isso tem um custo, né? Tem um custo. Porque, na realidade, o valor que você agrega tem um custo, né? Isso. Falando em apagar incêndio, uma outra obrigação que agora me surgiu, que me recordei aqui,
é a obrigação do síndico, na realidade, de contratar seguro, né? Contratar seguro para edificação. É outro assunto que muitas vezes é negligenciado pelo síndico. Aí tem uma situação lá que pega fogo, enfim, não é um problema, negligência do síndico. Deixou de contratar seguro para edificação. Então já é uma outra obrigação aí que o Código Civil deixa bem claro que compete ao síndico isso. E é outra coisa, não sei se você já viu no seu dia a dia, que o síndico por vezes não quer fazer, né, síndico? Não quer fazer justamente com essa justificativa de economia. Economia. Do condomínio. Não, os apartamentos têm seguro, então não preciso fazer do condomínio. É verdade. Não, e outra coisa, assim, é que eu vejo também, o síndico, muitas vezes, ele não quer desagradar os condôminos, né? Muitas vezes. Não, deixa isso para o segundo momento, a gente agora está aprovando a reforma da quadra, ou então vamos mexer aqui agora numa pintura de uma área externa, depois a gente faz o seguro da edificação. E não é por aí, né? E é aquela coisa, né, Rodrigo? A gente tem que entender que como gestor, o síndico como gestor, ele tem que ter habilidades e tem que ter uma visão do todo, né? O síndico, ele tem que pensar nas questões da LGPD. O síndico tem que pensar no seguro da edificação, né? O síndico tem que pensar na previsão orçamentária anual. O síndico tem que revisar os contratos de prestação de serviços. Exatamente. O síndico precisa verificar se a administradora está atuando de forma correta, se a empresa de conservação e limpeza está atuando de forma correta. Recolhendo os benefícios. Muitas vezes, hoje, eu vejo ao contrário. É a administradora que tem que ficar norteando o síndico. Verdade, Porque, na realidade, eu não sei se você tem essa impressão, o síndico diligente, ele facilita o nosso trabalho, né? Sim. Aquele síndico que ele é omisso, negligente, deixa de qualquer forma, esse é ruim também. Se trabalhar com esse é ruim. Sim. Porque o que acontece? Ele não te ajuda, né? E ele quer jogar a responsabilidade para você. Exatamente. E a gente sabe que tem aquilo que depende do síndico mesmo, da figura do síndico, né? Exatamente. Na realidade, dentro do condomínio, é ele que representa ativo e passivamente o condomínio nas questões lá de interesses condôminos. Rodrigo, você quer assunto mais delicado quando você chama um síndico para uma reunião no escritório e fala que você tem uma relação de unidades inadimplentes e já tentou decidir tudo na esfera administrativa, né? Administrativa, extrajudicial, que precisa ingressar com a ação de cobrança. É verdade. O síndico é resistente porque aí ele não está atuando de forma ética e o papel que ele foi Está sendo negligente porque o Código Civil fala que uma das obrigações do síndico é exatamente isso. Né? Cobrar aí as cotas condominiais dos condôminos, né? Sim. Porque na realidade o condomínio, o que é a taxa condominial? A taxa condominial nada mais é do que o rateio de despesas do condomínio, né? Sim. Então o síndico não pode se omitir, não pode negligenciar essa obrigação. Agora sim, uma situação que eu vejo que ajuda bastante é a contratação de uma garantidora, né, Sidney? Isso facilita muito, né? Muito. Tem nem que ver. Muito. A gente tem realidades assim, estudos de casos assim, nítidos, antes e depois. Sidney, muitas vezes sem a garantidora o condomínio não sobrevive. Não, agora eu vou ser bem franco com você. Depois, seria até interessante a gente conversar, né? Trazer nosso podcast. Nós vamos fazer isso. Representante aqui de garantidora, porque tem situação que olha assim, não é possível, a garantidora aqui está tendo prejuízo financeiro, porque a taxa de inadimplência é tão alta, né, Sidney? Tem situações que a gente olha assim, não é possível. E aí, Rodrigo, essa questão da garantidora é muito delicado e também envolve a figura do síndico, porque o síndico ele é responsável pelo levantamento dos dados cadastrais das unidades. E a administradora, ela transfere para a garantidora os dados cadastrais das unidades. E muitas vezes nem ficha de cadastro os síndicos têm aquele pulso de cobrar retorno, devolução. Às vezes uma certidão atualizada, o síndico não toma cuidado de pegar uma certidão atualizada. Se o morador ele não quer apresentar a matrícula do imóvel, né, por qualquer motivo, o síndico precisa ir até o cartório de imóveis e solicitar a guia da matrícula do imóvel. Exatamente. E lembrando que já tem entendimento aí firmado pela STJ, tem tema repetitivo, né? Que o promitente adquirente do imóvel, o promitente comprador do imóvel, ele é responsabilidade solidária. Né? Se o condomínio tiver conhecimento dessa negociação, ele responde de forma solidária ali com o proprietário, né? Então, assim, o síndico ali, ele não tem motivo para omitir essa obrigação dele, mas na prática a gente vê que vai passando. E até porque, na questão, já estou falando na área da gestão, né? Como administrador do condomínio, a gente emite os boletos de condomínio sempre em nome dos proprietários. Isso. Eu já tive inúmeros casos que o próprio proprietário entra em contato com a administradora. Não, meu apartamento foi alugado, então eu quero que o boleto venha em nome do inquilino. Infelizmente, isso não é possível. Agora, situação diferente, né, Cid? Se ele vira para você e fala assim, olha,
eu tô com uma promessa de compra e venda aqui, de um contrato com cláusula de revogabilidade, retratabilidade, no futuro eu vou fazer uma escritura pública. Ok, formalize isso por e-mail pra gente. Isso é uma exceção. Isso é uma exceção. A gente, na prática não é assim, né? Sim. Formalize por e-mail porque a gente vai direcionar essa dívida, mas na prática a gente não vê dessa forma, né? Exatamente. Aí tem aquele problema, né? A pessoa tá emitindo boleto para uma pessoa que já não é nem o proprietário, Exatamente. ou proprietário, não, mas já prometeu a venda do imóvel, e aí é um problemão. E aí a gente cai na questão da LGPD, né, Rodrigo? É, lei geral. Porque isso já aconteceu no escritório, da pessoa mandar e-mail pra gente dizendo que já não mora mais no condomínio e que ainda está recebendo boleto em nome dela. Mas não formaliza nada, né? Só que o síndico não formalizou em momento nenhum se a pessoa saiu, se a pessoa... Entende? Então fica... Esse, inclusive, Cid, é um grande problema para nós que somos prestadores de serviço para o condomínio. Exatamente. Porque esse amadorismo que acompanha aí a mentalidade de muitos síndicos, né? Acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? E até quando você cobra esse tipo de posicionamento do síndico, ele fala que ele não tem que ficar cuidando da vida dos moradores, mas na verdade ele tem que cuidar da gestão do prédio como um todo. E sem dizer que tem esse argumento assim também, né, Cid? Ué, sempre foi assim, por que agora é diferente? Porque eu mais ouço lá. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lidar com isso. Outra questão, Cid, que eu acho muito importante aí em relação às obrigações do síndico, entendendo que a ele compete essas obrigações de cobrança, né? Lógico, ele vai fazer por meio aí de um representante, por meio de um advogado, né? Mas é ter aí o planejamento orçamentário, as atas, né? Daquilo que foi definido de fundo de reserva, taxa extraordinária, taxa ordinária, os próprios boletos, né? Pra gente poder ter condições até de cobrar em juízo isso daí, né? E aí é uma questão interessante, Rodrigo. Eu tenho um caso no escritório de um condomínio que recentemente contratou um síndico profissional. E o síndico profissional sequer teve o trabalho de ler as atas anteriores e emitir um relatório para o condomínio com questões que já tinham sido tratadas em assembleia passadas, né? Anteriormente. Isso já tinha... Então, assim, o síndico, a partir do momento que ele assume a sindicatura daquele prédio, ele precisa se inteirar do histórico daquele condomínio para poder dar uma continuidade nos trabalhos, né? Ou seja, tem síndico aí que sequer lê a convenção, né? Então, você imagina aí as atas das assembleias, né? E outro problema também são as atas das assembleias, né, Cid? Eu ainda vejo assim, ó, pra você ver, hein? 2025. Ata de assembleia, caneta, toda, sabe? De qualquer jeito mesmo, gente, não é possível. Rodrigo, isso é uma coisa muito interessante, porque voltando àquela questão da economia, né? Nós, lá da Inova BH, eu consto em contrato, eu não sou obrigado a participar de todas as assembleias, até porque eu cobro para estar na assembleia e participar da assembleia. Só que nas assembleias que a gente não participa, você precisa ver o tipo de ata que chega até nós, a questão de várias questões que podem trazer nulidade, entendeu? E tem a questão do banco também, né, Cid? O banco é outro entrave, né? Porque as instituições bancárias, elas exigem uma ata de assembleia bem definida, que é o síndico, período de gestão, se vai haver remuneração ou não, CPF e tal, para que o síndico possa movimentar as contas bancárias do condomínio. E a gente vê que muitas atas têm informações mínimas, não tem a mínima que precisa. Não, eu já te peguei ata que não tinha o CPF do síndico. E aí a gente tem que transcrever uma nova ata, colocar a informação e registrar novamente para poder encaminhar para o banco. Para que haja a validação dessa informação no banco. É verdade. E assim, Cid, hoje a tecnologia ajuda muito, né? Assim, você veja bem, o Código Civil aí permite essa assembleia, né? De forma até híbrida, né? Sim. Utilizando aí parte facilitou presencial. Muito, né? É demais, cara. Videoconferência. Sim. Então, assim, facilitou muito. O síndico que sabe utilizar as ferramentas a favor dele, ele está... E assim, ainda existe muita resistência para a assembleia virtual. E sim. Sendo que eles ainda não entenderam, ou grande parte deles, pelo menos do pessoal que trabalha conosco ali, que a assembleia virtual é mais uma garantia, mais um ponto a favor da gestão, porque nesse caso a assembleia é gravada, a assembleia é assinada de forma digital por todos os condôminos. Aí a gente já vai para um outro lado dessa questão, que são a habilidade que os
condôminos têm com essas ferramentas digitais, também, entendeu? Os próprios síndicos. Então, assim, e, de novo, a questão do investimento, né, Sidney? Porque, veja bem, uma assinatura digital, ter uma plataforma digital de assinatura, depende do investimento, a própria assinatura, né, de uma plataforma para gravar o vídeo, né? Sim. Pelo menos para que ele fique salvo ali, se você precisa de um investimento. No caso nosso da Inova, isso tudo são investimentos que são feitos e não são repassados para o cliente. Sim. Tá? A gente faz esse serviço, a gravação de assinatura por meio digital, e esse custo não é repassado para o cliente em momento nenhum. O valor, a qualidade do serviço prestado. É o valor que justifica o preço, né, Sidney? Assim, porque quem já passou por uma dificuldade sabe que essas informações básicas, assim, elas não podem ser ignoradas. E tem que ter, né? Uma assinatura, o documento está assinado, gera uma nulidade em processo. E aquela coisa, né, Rodrigo? Depois de 15 anos de mercado, você aprende um pouco com as situações que a gente vai passando, né? Então a gente está sempre aprimorando, tentando. E quando você traz essa informação para um síndico que não tem a menor ideia do que ele está fazendo, ele acha que aquilo tudo são coisas que são apresentadas que são desnecessárias, né? E julga até que você é o inimigo do condomínio. Não, peraí, você está jogando contra o condomínio, você está exigindo demais, não é por aí, não. Sempre foi assim. De onde que surgiu isso? Agora, também tem um outro lado desse assunto, que é sobre síndico, né? Que é a figura humana, né? Eu acho que isso é pouco falado também. Os problemas que o síndico enfrenta, como que é ser o síndico num condomínio. Muitas vezes pensa até com psicólogo, né, Sidney? Psicólogo, CEO de empresa. O que o síndico é, afinal de contas? Zelador, muitas vezes entende como zelador do prédio. Faz tudo, né, Sidney? Exatamente. Então, realmente. Mas sabe, Sidney, eu sempre falo o seguinte, o limite quem coloca é a pessoa, né? O síndico, cabe a ele colocar os limites ali. Cabe a ele inicialmente entender as obrigações dele, os direitos. Começa por aí. Depois que você conhece os direitos e obrigações, começa a pôr os limites ali, né? Sim. Porque isso aí a gente vê todo dia, né? É aquela coisa, né, Rodrigo? A partir do momento que você não sabe o que você está fazendo, qualquer fica coisa difícil você definir, né? Então, assim, a figura do síndico, ela precisa ficar muito bem compreendida e ainda não é. Tá? Mesmo entre os síndicos profissionais, eles não sabem até onde vai a atuação deles. Né? Tem até aquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então é mais ou menos isso, né? O síndico que não conhece ali os direitos e obrigações dele, que vier isso mesmo. Essa tarefa ficou um pouco mais complicada depois do advento dos grupos de condomínio. O WhatsApp, grupos de WhatsApp de condomínio. É verdade. Né? Ali é um palco de um ringue também, né? Junta todos esses problemas que o condomínio passa e ainda com o pessoal reclamando em grupo de condomínio, né? E ele muitas vezes de um ringue, né? Eu sou totalmente contra o grupo de condomínio. Eu acho que existe ferramentas apropriadas. O meu embate com os síndicos é sempre nesse sentido, tá? A gente tem uma ferramenta no escritório, um aplicativo em que os moradores podem entrar no sistema, fazer reclamação, entendeu? E existe uma resistência muito grande. E a minha atuação com síndicos eu preciso que esse pessoal entre para a gente ter um histórico do atualizar, né? É verdade. Isso para resguardá-lo mesmo, entendeu? Isso. E aí ele quer resolver isso diretamente com o morador. Pra você ter uma ideia, eu tenho um condomínio que o síndico, inclusive, apresentou um laudo para a própria unidade. E nesse laudo consta informações contrárias ao próprio condomínio. Entendi, né? Então assim, é porque a questão emocional, né, Sidney, até entendo, mas a questão emocional às vezes prejudica muito. Então o síndico, ele não pode tomar uma decisão assim, precipitada. Sim. É outra coisa, lá no escritório, né, nós prestamos muito serviço para condomínios, né, então nós temos diversos lá clientes mensalistas de condomínio. Então a gente trabalha muito com a questão preventiva, de assessoria, de consultoria. Nós temos assim um grupo de WhatsApp, mas quem que participa desse grupo? É o jurídico, escritório, né? O síndico e olha lá se o subsíndico ou uma pessoa ou outra, né? Assim, da extrema confiança do síndico para a gente compor um grupo para facilitar a comunicação. Mas a questão emocional atrapalha muito, porque acaba que naquele momento a pessoa dá uma informação que não precisava passar, ou então acaba sendo deselegante. Isso para não falar, Sidney, quando começa também injúria, difamação, até calúnia em grupo de WhatsApp, né? Então é complicado. Cabe o síndico entender aí as obrigações dele, os direitos dele, para delimitar aí a figura dele, né? Como que ele vai atuar nesse condomínio, né? E saber delegar, né, Rodrigo? Acho saber que delegar. O principal
ferramenta hoje é você saber delegar e você trabalhar em parceria com as empresas que atuam com você. Seja a empresa de conservação e limpeza, seja a empresa de administração, de gestão do condomínio, e seja o escritório de advocacia que presta assessoria para o condomínio. Como é o nosso caso lá. Saber trabalhar em parceria. Isso. Até porque, Sidney, outra obrigação do síndico é prestar contas à Assembleia de sua gestão. Então a pessoa pensa assim, não, agora eu contratei uma administradora, contratei uma conservadora, contratei uma garantidora, já não preciso dessa responsabilidade. Pelo contrário, a obrigação continua, né, Sidney? Até porque quem assina os livros que são contábeis, né, elaborados é o síndico. É a pessoa do síndico. A gente faz questão lá na Enova de inserir um dos primeiros documentos na prestação de contas é o termo de responsabilidade, informando que a prestação de contas foi escriturada com a documentação que foi enviada pelo síndico. Né? É verdade. Então a responsabilidade é dele. Nós apenas escrituramos aquilo. Isso é importante. Então, a pessoa realmente precisa pensar duas vezes quando ela se propõe a assumir uma responsabilidade desse tamanho. Né? Primeiro, eu acho que o primeiro passo aí é a busca do conhecimento. E entender que ela não tem a resposta daquilo, ela sozinha não vai conseguir. E tudo bem que ela não tenha. E tudo bem. Ela busca informação. De pessoas especializadas, escritórios de advocacia, de administradoras, parceiros que possam auxiliá-la, né, nessa caminhada aí, porque sozinho hoje o risco é muito grande, viu, Sidney? Muito grande. A gente já teve situações lá no escritório que deparamos assim com situação da pessoa chega a perder o imóvel por uma negligência do síndico, depois a gente foi ver, é uma situação bem mais grave, mas enfim, é complicado. Tem que tomar muito cuidado mesmo, tem que tomar muito cuidado, né? Então, o que acontece, Sidney? Ainda sobre a figura do síndico, muitas pessoas também confundem com o subsíndico, né? Sim. O que o subsíndico... tem qual a atuação do subsíndico? Não, tem um subsíndico, cabe o subsíndico fazer, não é por aí, né? Qual a atuação? Agora, a questão do subsíndico, eu sempre digo o seguinte, tem que atualizar a sua convenção. A convenção tem que delimitar de forma bem clara ali as atribuições do subsíndico, né? Porque o Código Civil, ele deixa bem claras as atribuições do síndico, né? Agora, as atribuições do subsíndico, onde que a gente vai ter isso? Na convenção condominial. Então, é um mecanismo que pode ajudar muito o condomínio, mas tem que estar atualizada, né, Cid? Está previsto, né? Ô Cid, eu já vi convenção condominial que não permite, por exemplo, namoro em corredor. Olha, namorico em corredor, ó, pra você ver. Então, assim, é bem descontextualizada de uma realidade atual nossa, né? Assim. Já vi convenção que proíbe pet. Hoje é inadmissível você pensar nessa... A questão do pet é um tema que a gente pode abordar depois no futuro também, extremamente complexo, né, Sidney? Sim. Porque hoje a figura do pet ali, ela, principalmente, né, pessoas que às vezes não têm a figura de um filho e tal, tem um papel muito importante ali na vida daquele núcleo familiar, né? Mas, bom, esse é assunto para outro podcast, né? Só dando um spoiler aqui, foi um dos temas de minha pós-graduação. Sobre o pet no condomínio. Mas tem muito assunto interessante, a gente vai falar sobre isso. A minha área de TCC foi previdenciário, pra você ter ideia. É mesmo? Olha, interessante. É outro tema interessante para a gente falar. Lógico que aí é a questão da responsabilidade do síndico em relação a recolher ou não o INSS, já é né, que também é uma briga, viu, Rodrigo? Né? Quando você consta em ata que o síndico ele vai ser remunerado com isenção de taxa de condomínio, né, nos casos que isso ocorre, ele entende que ele não tem que pagar INSS sobre aquilo. E a legislação diz que tem que reter os 11% dele sobre aquela remuneração. Tá vendo? Então, e aí eu já tive condomínios de clientes incomuns, nossas, que a síndica se negou veementemente a recolher INSS da remuneração. E aí tem um problema futuro, né, Cid? Questão, porque eu sempre falo o seguinte, o governo é ruim para pagar, mas ele é ótimo para cobrar. Exatamente. Ainda mais hoje em dia. Informação via certificado digital, então eu sou obrigado a informar que o condomínio pagou, de certa forma, ainda que por isenção, para aquele CPF. E aí depois a pessoa tem que se ver com a receita, né? E aí, até para atualizar o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais aí, o nosso podcast, o Código Civil, ele promete mudança aí. O novo Código Civil, né? Tá no forno aí. E vem mudanças aí pro condomínio, viu, Sidney? Muita coisa interessante. Né? Eu sempre digo o seguinte, a legislação, ela tá pelo menos uns 5 passos atrás da realidade, sempre, né? A gente consegue acompanhar em tempo real. Já chega desatualizado. Mas, por exemplo, a questão da pandemia, logo passamos pela questão da pandemia,
tivemos alterações significativas no Código Civil, Sim. que ajudaram bastante a vida do síndico, né? Sim. A questão da assembleia condominial por videoconferência, de forma eletrônica, né? A assembleia condominial continuada, que você começa um tema e depois prolonga ela para próximos, então assim, mas tudo isso depende também de uma boa formatação na sua convenção. Você tem que ter uma convenção bem formatada, né, Cid? Sim. Não tem como utilizar todos os recursos sem ter uma convenção atualizada. Uma grande parte dos problemas a gente consegue resolver através da convenção de condomínio, né, Rodrigo? Isso. Porque nem tudo está previsto em lei, né? Nem tudo está previsto em lei. E as particularidades daquele condomínio você tem que prever na convenção. E outra coisa, né, Cid, a gente vê o seguinte, que na realidade a legislação fala muito menos do que deveria, né? Eu não sei o seu caso, mas muitos síndicos me ligam, mas eu não posso fazer nada? Na atualidade da realidade da convenção dele, não tem como. Limita muito, E aí sempre falei, precisamos atualizar a convenção de condomínio, precisamos atualizar regimento interno. Isso. Essa diferença também não ficou bem compreendida. É verdade. Eles não sabem muitas vezes o que é a convenção, o que é regimento. Sem dizer aquelas situações em que o síndico ele quer mudar uma situação prevista em convenção por meio de uma assembleia condominial. Não é por aí, né? Sem respeitar quórum, sem respeitar, né? Lembrando que a alteração da convenção condominial exige um quórum específico de 2/3. Exatamente. Né? Então, assim, se já tem uma matéria prevista na convenção condominial, não é uma ata de assembleia que vai alterar isso, né? Pelo menos não em regra, né, Cid? Porque a gente vê cada coisa também, né, Cid, no judiciário, enfim, no dia a dia. Isso já é outro assunto para outra época, mas enfim. Exatamente. Mas o importante, a mensagem é para o síndico e o conselho fiscal, né, e o subsíndico, ter essa atenção em relação à convenção condominial. Exatamente. Atualizar essa convenção, atualizar o regimento interno, a própria questão da aplicação de multa, né? Como é que é o procedimento para aplicação de multa do condômino antissocial, daquele condômino que descumpre reiteradamente com os deveres dele. Aliás, esse vai ser até um tema de alteração do Código Civil aí, sabe, Cid? Futuramente a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, já hoje é possível fazer muita coisa, mas é necessário que haja essa atualização da convenção do regimento, né, Cid? Sem isso não dá, não. Com certeza. Então é isso aí. Ô, Cid, então assim, você estava falando agora há pouco do síndico psicólogo, né? E eu vejo um problema, assim, no meu dia a dia, não sei se você tem isso também, tem aquele síndico que tem dificuldade de falar não, né? Muito. Não fala não pra ninguém. É gente boa, né? Que você falou há pouco. Ele não fala não pra ninguém. E até se prejudica muito com isso, né? Nossa, cara, tem situações que não tem base. E a gente precisa deixar claro que o fato da pessoa negar não quer dizer que ela está indo contra. É importante diferenciar a figura do síndico da figura do proprietário da unidade 401, por exemplo. São pessoas distintas. Naquele momento, o proprietário da unidade 401, ele é o síndico do condomínio. No exercício das funções dele. E ele tem vizinhos, e ele tem um histórico ali no prédio, então ele se sente muitas vezes coagido em dizer sim sempre, sendo que em muitos momentos ele não pode, ele tem que atuar dentro da convenção. Porque ele foi eleito para cumprir e fazer cumprir a convenção. A convenção e as decisões do órgão da Assembleia, né? Exatamente. E outra coisa, sabe, Cid, que eu percebo assim, a própria obrigação do síndico em relação zelar e guardar pela área comum do condomínio é outro problema, Cid. Porque a gente tem muito problema estrutural do prédio aí por falta de manutenção. Lógico que tem problema estrutural, não digo nem tanto, porque estrutural já vem questões aí mais complexas, né? Mas nós vemos muitos danos no imóvel, danos na área comum por falta de manutenção do condomínio, que é uma negligência do síndico também, porque a lei fala que ao síndico compete a manutenção dessas áreas comuns, né, Cid? Rodrigo, inclusive isso pode ser tema para um outro podcast, porque tem muito assunto para falar de previsão orçamentária. Quando a gente senta, nós lá como administradora, a gente senta para definir uma previsão orçamentária, eu tenho que considerar o histórico daquele condomínio dos últimos 12 meses. E aí quando eu trago uma planilha para o síndico, ele olha qual que seria o valor sugerido de previsão orçamentária, ele se assusta. Só que ele não entende que ele gastou isso no ano anterior. Ele gastou essa média do ano anterior. Então a gente traz essa realidade para uma previsão do ano seguinte. E aí ele sai cortando despesa que a gente sabe que vai prejudicá-lo no futuro. É verdade. E assim, o síndico é a figura máxima no condomínio. Figura máxima, né? E aí dentro, por exemplo, da questão previsão orçamentária, é a leitura, né, que o administrador, né, já faz
de um ano todo, aquilo que você vai precisar no ano. Então, por exemplo, regularização de uma AVCB, regularização de uma estrutura, de uma área comum, que é necessário um investimento. O síndico... Despesa de manutenção de telhado, despesa de lavagem de caixa d'água anual, despesa de poda de jardim, material de limpeza, entendeu? As pastilhas do condomínio, né, de fachada, enfim. Tem e aí aquela coisa, né, não se faz nada durante 15, 16 anos, aí de repente eu tenho que chamar uma assembleia para colocar uma taxa de R$1.000 por unidade para fazer uma coisa, sendo que se você tivesse previsto isso ao longo do tempo... Não seria. Você poderia ter feito um fundo para isso. Outro assunto, Sidney, dentro dessa questão da previsão orçamentária, que às vezes é um baque muito grande, a questão do material de segurança, né? Segurança pública. Nós temos aí as câmeras, todo o sistema aparato de identificação de acesso ao condomínio. Aquilo que se for feito durante os anos não fica tão pesado, mas deixa tudo por uma vez fica pesado, né, Cid? Aí é aquela coisa, né, Rodrigo? É outro tema quando você vai falar de sistema de segurança, que a gente entra novamente na questão da LGPD. Exatamente. E aí acesso à imagem, aquela coisa toda que tem surtido muita discussão em grupos de condomínio, exatamente, né? Alguns entendem que tem que liberar a imagem para todo mundo, outros entendem que não tem que liberar a imagem, e o síndico fica naquela questão dele ter que definir. E ele não entende que o fato dele não querer se posicionar... já é uma posição. Já é uma posição e ele assume a responsabilidade para si, né? A omissão dele... já é um posicionamento, ele já está se posicionando a partir do momento que não toma a decisão, né, Cid? Agora, em linhas gerais é o seguinte, a vida do síndico não é fácil, né, Cid? Não. Tem muitas obrigações, poucos direitos e muita responsabilidade, né, Cid? Muita responsabilidade. Então, assim, esse podcast de hoje, eu acho que a intenção, eu acho que a gente cumpriu essa meta aqui, é mostrar para você que pretende aí ser síndico, atuar junto à administração do condomínio, entender aí a figura do síndico, né? O que ele compete fazer, tal. Né, Sidney? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Pessoal, esse é o nosso primeiro podcast. A gente está trazendo essa informação. A gente quer agregar e trazer informação para o mercado mineiro, tá? De forma a que essas informações circulem melhor. Ao longo dos próximos, a gente vai trazer pessoas para participar com entrevistas, trazendo também informações de áreas específicas, e a gente gostaria de contar com a colaboração de vocês nos comentários, divulgando o vídeo para síndicos e até sugerindo próximos temas, né? Exatamente. Então aí para você que gostou desse podcast, quer mais conteúdo nesse sentido, vai lá, ajuda nós aí, dá o like, assina lá o sininho, né, Sidney? E vamos para os próximos podcasts. Exatamente. Vamos trazer bastante convidados aqui para debater esses temas relacionados ao mercado imobiliário condominial. Exatamente. Então, muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.